Meus amigos e minhas amigas, eu acho que o governo Lula petista está dando sinal que está se encaminhando para o ocaso. Evidentemente são sinais que estamos captando, que poderão ser confirmados ou não. Mas uma das coisas que a gente observa é o seguinte: o primeiro sinal disso, o governo, o PT e o Lula, eles cresceram, eles se firmaram como os verdadeiros críticos do cenário político brasileiro. Lula desancou o Sarney. Sarney é o maior grilheiro e ladrão do país, dizia Lula. Maluf era o maior ladrão do país, segundo Lula. Inclusive, ele inventou o verbo malufar como sinônimo de roubar. E aí me vem o primeiro sinal da deterioração, do ocaso que está entrando o governo e o PT. Hoje, o PT lamenta a aposentadoria política de José Sarney. Veja como a coisa andou. Não é? Um partido que se alavancou o seu crescimento ao detonar o Sarney, não é? Trouxe Sarney para o governo, não só Sarney, o chefe da clã, como toda a família. Lula evitou uma CPI do Sarney na presidência do Senado e disse exatamente isso, que Sarney não era um homem comum, que ele já tinha prestado grandes serviços à nação. É isso aí. Então, Sarney agora está se aposentando, o PT está lamentando terrivelmente a ausência dos Sarneys na sua base aliada. E o outro é o próprio Maluf. Maluf foi quem elegeu o Paulo Haddad em São Paulo. Foi ali na margem que ele elegeu o Paulo Haddad. Porque o Lula ter ido à casa do Maluf buscar o apoio político dele significava que sem ele o Paulo Haddad não seria eleito. E não é que a dose agora é repetida? No caso do governador Padilha, o apoiador é o Maluf, que foi novamente procurado por Lula e PT. Quem diria, hein? O Lula e o PT dependentes do Maluf e do Sarney. É engraçado isso, né? Muito triste, chocante. Mas, pelas coisas que o Lula tem feito, isso está se tornando até normal. Bom, o grande legado que o governo Lula-petista, Lula-Dilma, vai deixar para o país é o seguinte: eles oficializaram a corrupção, a falta de ética, a falta de escrúpulos como forma de governar o país. Esse é o primeiro grande legado. O Brasil vai se livrar, para se livrar disso, vai levar umas 5 ou 6 décadas se agir corretamente. Se livrar dessa corrupção nojenta, dessa destruição moral, dessa selvageria com os recursos públicos, dessa venda de pedaços do governo em busca do poder, em busca de desvio de recursos. Isso é o maior legado que o Lula deixou.
vai ser difícil para o Brasil se livrar disso. Outro grande legado que o Lula deixou, e a Dilma, é a mentira. Mentir com a cara mais limpa do mundo. O Lula, por exemplo, o Lula disse recentemente na convenção do PT que o PT não deve deixar de discutir a corrupção do país. Porque corrupção se resolve, segundo ele, da seguinte maneira: primeiro, que não haja corrupção; segundo, que se tem um tapete, joga para tudo de baixo; e terceiro, que se bota tudo para fora e julgue tudo aquilo, todos aqueles corruptos, e dê o castigo merecido a todos eles. Como nós do PT fazemos dentro do PT, e nós governantes fazemos dentro do nosso governo. Olha, é a coisa mais inescrupulosa, mais escrachante, que eu acho que ele sai rindo dali. Ele sai rindo, galhofando do povo brasileiro quando ele diz uma coisa dessa. É difícil você olhar para uma pessoa como Lula e acreditar, por menor que seja a frase dele, por menor que seja a afirmação dele, você acreditar no que ele diga. Agora mesmo no jornal está saindo uma série de erros que ele cometeu numa reunião com os empresários brasileiros. Mas eu tenho absoluta certeza que não foram erros provenientes da incapacidade dele de entender a economia e de entender os números a respeito da economia. Foram erros todos em favor dele. Então isso não é um erro de interpretação. Isso, na realidade, é uma mentira que foi definida antes e que ele colocou como se fosse a maior certeza daqueles números. Outro legado do governo Lula é um governo que não governa, é um governo que não administra, é um governo que faz tudo tem uma resposta que ele sabe anteriormente que não é verdade, para convencer as pessoas que as coisas estão indo bem. Por exemplo, a Petrobras, estão liquidando com a Petrobras a corrupção total e absoluta na Petrobras. E você olha a propaganda do governo, parece uma das empresas mais bem administradas do mundo. Isto é uma vergonha, uma falta de ética, uma falta de caráter. Você alimentar um tipo de política desse jeito. Outro legado: o PT, o governo Lula petista, contribuiu enormemente com a desigualdade de renda nesse país. E vocês acham estranho eu dizer isso? E, no entanto, o PT é um partido que é um partido do povo, que deveria trabalhar para o povo, mas a política econômica do governo petista é uma política que favorece os banqueiros, que favorece os rentistas. Basta observar que o governo Lula petista passou desde o início até hoje uma das maiores taxas de juros do mundo e com a uma das menores taxas de crescimento do mundo. O que significa isso? Desigualdade de renda. Ou seja, taxa de juros lá em cima, favorecendo a quem? Banqueiros, rentistas. Crescimento ínfimo.
que é prejudicial ao todo o resto da população. Ou seja, o governo lulapetista foi um governo voltado para os banqueiros e para os rentistas. Não é à toa que os bancos financiam a campanha do PT com a maior tranquilidade. Meu amigo, toda vez que você tem taxa de juros mais elevada do que o crescimento, você está promovendo uma desigualdade de rendas no país. E não foi outra coisa o que aconteceu no governo lulapetista. Um governo que era contra os banqueiros. Aliás, a Dilma faz discurso contra os banqueiros. Dizem que a taxa de juros não podia ser alta. No entanto, ela pratica até hoje uma das maiores taxas de juros do mundo, se não for a maior. E pior, com o menor crescimento de toda a América Latina. E um dos menores crescimentos de todos os países emergentes. É esse o governo que trabalha para o povo brasileiro. A distribuição de renda tão mal feita, foi tão mal feita, que ela é uma das responsáveis pela inflação persistente e alta. Ou seja, dá com uma mão, Bolsa Família, etc., e tira com a outra, que é a inflação. A inflação está reduzindo absolutamente o poder aquisitivo da população brasileira. Ela só não reduz os ganhos dos rentistas e dos banqueiros, porque a taxa de juros é muito mais alta do que ela. Muito obrigado e até a próxima, ou até as urnas, onde daremos uma resposta a esse pessoal que está no poder. Muito obrigado.